Gravando agora o segundo vídeo, ou a segunda parte sobre a formação de um psicanalista. Como se forma ou como se dá a formação de um psicanalista. Nós lemos no vídeo anterior, na conferência 31, né, sobre a disseção da personalidade psíquica, explicada sobre Freud, né, em 1933, nós lemos o seguinte texto: mas tivemos de perceber e proclamar como nossa convicção que ninguém tem o direito de intervir numa discussão de psicanálise, se não adquiriu determinadas experiências que apenas mediante a própria análise podem ser adquiridas. Perdão. Nós lemos esse texto no primeiro vídeo, sobre uma série de vídeos, vamos gravar, sobre como se dá a formação de um psicanalista, ou como se forma um psicanalista. E Freud, ele continua falando sobre a importância da análise pessoal, como ela se demonstra na declaração do sujeito e de sua vivência, e principalmente da descoberta do inconsciente. Então, quando você está sendo analisado, você consegue se colocar na posição do sujeito sendo analisado, e você tem um encontro ou uma descoberta do seu próprio inconsciente. Por quê? Na análise, às vezes, você fala coisas que nem você sabia que sabia. Ou seja, você lembra de determinadas ocasiões que você não sabia que estava armazenada lá no seu inconsciente, ou no recalcado, ou no reprimido. E ali, numa análise, você tem essa experiência libertadora de conseguir entrar no seu próprio inconsciente e se libertar de pensamentos repressores, de traumas de infância, da adolescência, da juventude, e você consegue entender a sublime importância de entender e de conhecer e de ter acesso ao seu próprio inconsciente. Então, dessa forma, essa experiência é transformadora. Ela gera, analisando, uma vontade, um desejo, tá? De despontar como futuro analisador. Ou seja, o paciente, ele começa a sentir ali agora um desejo de ser um futuro psicanalista, porque ele viu que ele conseguiu, através da análise, atingir o seu próprio consciente. E ele teve uma experiência libertadora, transformadora. Tudo aquilo que estava no seu inconsciente, recalcado, reprimido, que lhe fazia sofrer, que que o seu consciente, que nós chamamos de pensamentos intrusos ou intrusivos, que ele arremete o seu inconsciente sem você permitir. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você está fazendo qualquer coisa, de repente vem uma música no seu pensamento, aquela música que fica tocando ali. Quem escolheu aquela música? Quem pediu aquela música para tocar no seu consciente? Lógico que ela veio do teu inconsciente. E às vezes essa música te remete a um momento da juventude, ou a um momento triste. Então, o analisando, ele, quando está sendo analisado, e ele consegue acessar o seu inconsciente, tá? Porque quem acessa o inconsciente do paciente é o próprio paciente. Lembra que todo saber está com o meu paciente. Aí ele consegue ter essa experiência libertadora, transformadora. E ele começa agora a ter um desejo de ser um futuro psicanalista, de ser um futuro analisador, aquele que vai emprestar, que vai se doar para ouvir o sofrimento do outro.
Então, essa passagem do divã ou da poltrona, né? Tanto faz, tem o divã e tem a poltrona. Tem a terapia em que o paciente escolhe ficar no divã, que é um sofá deitado de costas para o paciente, e outro que ele escolhe ficar de frente, um sofá frente a frente, olho no olho. É o que Lacan mais gostava de fazer, né? Ele agora começa a ter uma descoberta do seu inconsciente. E ele agora desperta um desejo, tá? Ser psicanalista é um desejo que é despertado ao conhecer o seu próprio inconsciente e entender que você pode, você quer aquilo para você. Você também quer passar esse conhecimento para os outros. Então, fazer a passagem do divã para a poltrona do analista não tem tempo lógico. Perdão, é um tempo lógico e não cronológico, ou seja, não tem tempo cronológico, tem tempo lógico, ou seja, eu falei no outro vídeo que faculdade não forma psicanalista, tá? Curso livre, ele prepara o psicanalista teoricamente, mas o que faz do psicanalista um verdadeiro psicanalista é o saber, é o conhecer. Quem? Ele mesmo. E ele só consegue saber ou conhecer dele mesmo quando ele se compromete ou está disposto a ser analisado, quando ele começa a fazer análise. Por isso a importância do psicanalista fazer análise. Ter a base teórica é muito importante. Ter o tripé analítico é muito importante. Já falei sobre tripé analítico no vídeo anterior. Se você perdeu, vai no meu canal que está lá, tá bom? Como se dá a formação de um psicanalista número 1. Esse é o vídeo número 2. E não esqueça, tá bom? De dar um like, de fazer um comentário e de se inscrever em nosso canal. Porque é muito importante a sua interação conosco, para nos motivar a continuar falando sobre como se dá a formação de um psicanalista, ok? Então, a passagem de analisando, ou seja, de paciente para psicanalista, não existe um tempo cronológico, não tem um tempo determinado, e nem um tempo, mas sim um tempo lógico. Ou seja, a lógica é que vai me transformar em um psicanalista. Lógico que eu preciso fazer o curso, eu preciso ter o diploma teórico, né? Eu preciso ter uma formação teórica sobre os princípios freudianos, lacanianos, de Melanie Klein e de outros tantos mais, para que você possa ter um conhecimento teórico da psicanálise. Mas o que faz de verdade um psicanalista é o saber do inconsciente, é o saber do conhecer do seu próprio inconsciente, que nós chamamos de transferência. Quando na análise há uma transferência, ele consegue transferir o inconsciente dele, o saber dele, para o seu psicanalista. Aí ele pode ou não ter uma pulsão, um desejo de se tornar um psicanalista. Então veja bem, o que Freud diz aqui nesse seminário ou nessa palestra, tá? Nesse dito de 1933, é o seguinte: a passagem de analisando para analista é um tempo lógico, ou seja, há uma lógica. E quem determina essa lógica? Claro, depois que eu já tiver meu diploma, né, já tenho um bom tempo sendo analisado, sou eu que vou ter esse tempo lógico e não cronológico. Não é o tempo de análise que vai determinar quando você vai ser psicanalista. Então, professor Marcos, quem me autoriza
a ser psicanalista? Como psicanalista se autoriza a ser um psicanalista? Nós vamos ver, tá, no próximo vídeo. Nesse ainda estou explicando que a importância da análise, tá? 2018, Benoit, ele fala para nós, ele nos fala que a passagem do divã para a poltrona de analisador, ou seja, de paciente para psicanalista, há um tempo lógico, onde o próprio analisando, ou seja, aquele que está fazendo análise, ele decide que já está pronto para analisar, que já está pronto para ser um psicanalista. Por isso a importância de fazer análise. A análise é importante para você se conhecer a si mesmo, tá bom? Mas aqui nós estamos gravando vídeo para futuros psicanalistas, para você que está fazendo um curso, para você que está estudando a parte teórica, para você que já está iniciando o seu tripé psicanalítico. Por favor, entre em análise, comece a fazer a sua análise, porque a passagem, tá bom, de analisando para analisador ou de paciente para psicanalista, é você que se autoriza. Depois que você já tenha a formação teórica, tá? Você começa a ser analisado, é você que se autoriza. É você que se encontra em condições de começar agora a ser um psicanalista. Por isso que nós brigamos, que nós lutamos, assim como Freud lutou, assim como Lacan lutou, para que a psicanálise não seja uma graduação, e muito menos uma pós-graduação, mas para que a psicanálise seja um saber. Um saber de quê? Um saber quando eu consigo me encontrar com o meu próprio inconsciente. É o saber do meu inconsciente. Eu consegui entender, mergulhar no meu inconsciente, ir curando meus traumas, ir resolvendo meus problemas e me tornar um psicanalista. E ter desejo de me doar para resolver problemas psicanalíticos, psicológicos, traumas no outro. Eu não posso tratar o outro se eu não entendi como foi o tratamento em mim. Então, Benoit Boutilier, ele nos convida, em 2018, né, ele nos convida a entender que a passagem de analisando para analisador não é um tempo cronológico. Quando tempo, professor Marcos, eu vou ter que fazer análise para ser um bom psicanalista? Olha, eu te aconselho você fazer análise para a sua vida. Mas qual o tempo que eu vou me autorizar a ser um psicanalista? É você que vai se autorizar. É você que tem o saber de você. Como eu sempre digo, o saber está com você. Está com o analisando. Ok? Então, até o próximo vídeo. Se você quer ser um bom psicanalista, comece a fazer análise. Se entregue na análise. Se desnude na análise. Se permita ficar nu psicologicamente falando, ou seja, entregue o seu inconsciente de verdade na análise. Fale dos seus traumas, fale dos seus medos, fale das suas incompetências, fale das suas competências, fale das suas fraquezas, das suas fortalezas, mas fale. Porque você só vai conseguir levar o seu paciente até onde você conseguir ir na sua análise. Então a análise é o seu momento. É o momento de você se desnudar. É botar o seu inconsciente, o seu saber que você não sabe, para fora, através da fala. Já dizia Lacan, onde está o meu inconsciente? Meu inconsciente está na fala. Quando eu falo, o meu inconsciente é manifesto. Porque às vezes eu falo aquilo que eu não queria falar. Eu falo aquilo que eu não falei para ninguém. Ou eu falo aquilo que eu nem sabia, que eu sabia que podia falar, ou que iria falar. Aí o psicanalista vai conseguir te conduzir no mergulho ao teu inconsciente. Até o próximo vídeo. Um abraço aqui ao professor Marcos. Lembrando, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar esse vídeo e de se inscrever em nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo.